Olá amigos, tudo bem? Olha eu aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar no capítulo 22 de Números, capítulo 22, o verso 21, que fala sobre a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus que recebeu um convite de um certo sujeito chamado Baloque para amaldiçoar o povo de Deus. Uma das mensagens interessantes que eu acho que você vai ver ali no capítulo, entre o capítulo 21 e 22, é que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Se você é de Deus, você não pode ser amaldiçoado, certo? E aí, mas ele fez esse convite. Balaão ainda não conhecia o povo de Israel. E aí ele fez esse convite. A Bíblia diz o seguinte, no verso 1, verso 2, verso 21 e 22, diz assim: Então Balaão levantou-se pela madrugada, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira de Deus, porque se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. É uma história muito interessante. Porque primeiro o Balaão consultou a Deus e Deus diz, olha, não vai. E aí os príncipes, vieram mais príncipes e mais príncipes, até que Balaão decidiu ir. E Deus tinha dito assim, vai. Até meio contraditório. Não vai, depois Deus diz vai, e depois se coloca no caminho contra ele. Enfim. Mas há coisas na Bíblia que é como se fosse um teste, uma pegadinha, né? Assim como foi para Pedro. O lençol zoológico, de repente apareceu um bocado de animais impuros e Pedro pega, mata e come. E Pedro disse, nunca, Senhor, comi coisa comum e imunda. E a voz vinha do céu. E essa voz dizia isso, disse por 3 vezes e Pedro negou, porque ele sabia da sua fé. Paulo também diz em um capítulo, no livro de Gálatas, que nem que um anjo desça do céu e diga coisas que vá, mas se essas coisas vão ao contrário da palavra de Deus, nem que ele desça do céu, você não deve ouvir. Enfim, e a mensagem diz que Balaão saiu com os príncipes de Moabe e o anjo do Senhor se colocou no seu caminho como adversário. E a história conta que a jumenta de Balaão viu o anjo, parou de caminhar e Balaão bateu nela. Andou mais um pouquinho, o anjo se colocou em frente a ela, onde era muro de um lado, muro de outro. Ela comprimiu o pé de Balaão contra o muro e ele chicote nela. Na terceira vez, o anjo se colocou em uma posição que não dava para ir nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ela caiu debaixo de Balaão e ele tornou a bater. E diz a história que a jumenta falou. E ela disse, por que você me bate? Eu não sou por acaso a jumenta que te carrega há tanto tempo, que te leva para um lado e para o outro, e blá. E o Balaão entrou e começou a conversar com a jumenta. Ele estava tão desligado espiritualmente que ele nem viu que o animal estava falando com ele. Nem notou, o animal não fala. Mas agora estava falando com ele e ele nem notava a gravidade. Há momentos na vida da gente que a gente está tão cego, tão surdo, que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus e nem tampouco ver o que estamos fazendo ou o que está acontecendo ao redor de nós. E de repente, quando Balaão notou a gravidade da situação, ele abriu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava com a espada desembainhada a ponto de parti-lo ao meio. E foi quando ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E o anjo disse, olha, se não fosse essa jumenta, tu já estava morto. Pois por 3 vezes eu me coloquei no teu caminho como teu adversário. A pergunta é hoje, o que é preciso, ou qual é o meio que Deus precisa usar para fazer você ouvir, para fazer permitir que eu ouça a sua mensagem, os seus conselhos? O que é que mais Deus precisa fazer para entendermos que os caminhos que nós escolhemos muitas vezes são tortuosos? A Bíblia diz que tem caminho que nós escolhemos que parece bom, mas no final é caminho de morte. A outra pergunta é, que caminho você tem escolhido? Por onde você tem andado? O anjo do Senhor está ao teu lado, está à frente abrindo os caminhos como abriu para Israel? Ou o anjo do Senhor está te esperando como adversário? Você já pensou nisso? É bom pensar.
Se for preciso um animal falar, tá aqui eu, ó, mais um jumento falando contigo. Tá bom? Deus me chamou, me convidou para abrir a palavra, para que o Espírito Santo abra os teus olhos e você veja a gravidade. Deus quer se pôr ao teu lado, quer estar do teu lado, mas há caminhos que Ele não jamais vai trilhar conosco. Eu quero que você pense nisso, tome uma decisão e, mediante a fé, dobre o joelho assim como Balaão, olhe para cima, veja o quanto Deus tem sido misericordioso com você. E possa dizer: pequei contra ti, Senhor, somente. Não fiz que era reto diante do Senhor. Deus, de várias formas, tentou abrir os olhos de Balaão. Graças a Deus que Ele abriu os olhos. Que possamos fazer a mesma coisa. Que você saia hoje da sua casa dizendo: Senhor, venha comigo. Seja meu guia. Que teu Espírito abra meus olhos. Seja o colírio, Senhor. Que tu sejas as minhas vestes. Que o Senhor seja o meu esconderijo, o meu refúgio, o meu socorro bem presente. Quando diz que Balaão saiu com os príncipes de Moabe, os príncipes de Moabe representam o mundo, as suas tentações, os seus convites. Tem convite para trabalhos que vai atrapalhar a tua fé. Tem convite para festas que vai também atrapalhar a tua fé.